Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a diferença entre um circuito aberto e um curto-circuito. São os dois conceitos que eles geralmente não são tão abordados e pode gerar uma confusão bem grande. Mas de forma bem simples é assim, ó. Um circuito aberto, ele acontece quando ele está dessa forma aqui, ou seja, os dois fios que ligam os terminais da bateria, eles não se encostam e por isso não existe passagem da corrente elétrica. É sempre importante a gente lembrar que para a corrente elétrica conseguir passar por um fio, ele tem que estar completo, tem que ser um caminho completo, desde o começo até o final da bateria. Não pode haver situações em que esse fio, por exemplo, tem uma extremidade aqui solta, em que não está conectado certinho, em que fica faltando, por exemplo, tu conecta só de um lado da bateria e não conecta do outro. A gente pode pensar de uma forma bem legal, assim, se ao invés desses fios fossem canos e ao invés da corrente elétrica fosse água passando por canos. Se esses canos não estão tudo conectado, né? Se eles não estão um atrás do outro assim encaixadinho certinho, não tem como a água sair daqui e chegar novamente lá na fonte, né? Para que a água consiga, ó, pensa na água aqui, ó, fazendo o caminho. Para que a água consiga sair daqui, né, passar por todo o caminho e chegar até o outro lado, os canos precisam estar juntinhos, encaixados em um caminho contínuo. É a mesma coisa a corrente elétrica. Se ela quer passar, ela precisa de um fio para ficar passando, né? De um caminho de fio para ficar passando. Não tem como ela passar aqui e por teletransporte, talvez, e chegar até aqui. Não tem como isso acontecer. Precisa sempre do fio contínuo. Então, o circuito aberto não passa corrente elétrica. Então, se não passa corrente elétrica, esse I, né, na equação do gerador fica zero. Então, esse termo aqui fica nulo e o ADDP fica igual à força eletromotriz. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que o U é igual ao epsilon, ou seja, a ADDP mostrada vai ser igual à força eletromotriz. E também tem a situação de curto-circuito. A situação de curto-circuito, ela basicamente acontece quando a gente liga uma determinada bateria por um mesmo fio de resistência desprezível, que faz com que todos os pontos de potencial sejam transmitidos e a bateria esteja entre os mesmos pontos de potencial. Tudo bem? Então, basicamente, o que isso significa? Significa que vai existir uma corrente elétrica passando, tá? Mas essa corrente elétrica ela vai ser inteiramente consumida pela própria bateria, então a resistência interna dessa pilha, dessa bateria, vai consumir toda a corrente, tá? Toda a DDP do circuito vai ser consumida dentro da própria bateria e nenhuma DDP vai ser desenvolvida para o circuito em si. A gente pode analisar lembrando também que quando é um fio de resistência desprezível, ele transmite os mesmos pontos de potencial. Lembra que o ponto de potencial ele só muda quando passa por um outro elemento, tipo um resistor, uma lâmpada, algo assim que daí consome, né, parte da energia que a corrente carrega e muda o ponto de potencial. Mas aqui é uma resistência desprezível, então nenhuma energia vai ser consumida, a corrente fica constante ao longo de todo o trajeto, tá? A energia também, os pontos de potencial ficam constantes e assim a gente tem que o ponto de potencial no primeiro terminal aqui da pilha igual ao ponto de potencial no segundo terminal da pilha. Se ele está entre os mesmos pontos, isso indica um curto-circuito,
tá? Então, nessa situação, passa a máxima corrente e a DDP fornecida ao circuito é igual a zero. A resistência do sistema precisa ser desprezível, o elemento aqui, a bateria, precisa estar entre os mesmos pontos de potencial, e daí a gente terá o curto-circuito. Como principal componente, né? A DDP é nula, então aplicando na equação do gerador, a gente tem que zero é igual a epsilon menos a resistência vezes a corrente. A corrente que passa aqui é de valor máximo, tá? O máximo valor que a corrente consegue atingir é quando é a situação de curto-circuito e toda essa energia que a corrente carrega é consumida dentro da própria bateria. Então, zero é igual a epsilon menos R vezes 20, e assim a gente tem que o epsilon é igual a 20 vezes R, tá? Aplicando aqui na equação do circuito aberto, né? Se a gente aplicar na fórmula do gerador, que é U é igual a epsilon menos R vezes I, aqui vai ficar nulo e o U fica igual ao epsilon. E a questão fala pra gente que esse U medido aqui é igual a 1 volt. Então, a força eletromotriz é igual a 1 volt. Se a força eletromotriz é 1 volt, e aqui na primeira equação a gente viu que a força eletromotriz é igual a 20 vezes a resistência interna, então eu posso igualar, né, substituir esse valor aqui, 1 é igual a 20R. Portanto, o R é igual a 1 sobre 20, que é igual a 0,05 ohm. Então, aí a gente já descobriu vários elementos. Aí, vamos resolver as alternativas. A alternativa A, ela pede que a gente escreva a equação dos geradores para essa bateria, né? Ela quer U igual a epsilon menos R vezes I, que é a equação do gerador. O U vai sempre ficar em função da corrente que está passando, a força eletromotriz é constante, igual a 1 volt, e a resistência interna é constante, 0,05 ohm. Então, a equação fica U é igual a 1 menos 0,05 vezes I. A alternativa B pede a força eletromotriz, que a gente viu aqui pelo circuito aberto, que ela vai ser igual a DDP, ou seja, vai ser 1 volt. No alternativa C, ela pede a resistência interna, que fazendo os cálculos aqui, a gente viu que é 0,05 ohm. E a alternativa D, ela pede o gráfico desse gerador. O gráfico do gerador tem como principal característica estar entre os eixos U e I, que são as duas variáveis que a gente deixa aqui na equação, né? E daí aqui no U, o ponto em que toca no eixo Y é o ponto da força eletromotriz quando a corrente é nula. Então, aqui o valor da corrente elétrica é zero e você tem a DDP máxima, que é a força eletromotriz, que é exatamente o que a gente vê aqui no circuito aberto. Então, esse ponto aqui máximo, ele vai indicar o circuito aberto, tá? E daí aqui a gente representa o valor da força eletromotriz, que é 1 volt. Ele vai diminuindo, até porque conforme a corrente elétrica vai aumentando, a DDP consumida dentro da bateria vai aumentando e a DDP que consegue ser fornecida para o circuito vai diminuindo. Então, aqui diminui, e nesse ponto aqui é o ponto de curto-circuito, que é quando a gente tem a corrente elétrica máxima e a DDP fornecida para o sistema é nula, porque ela é totalmente consumida dentro da bateria. Então, aqui você tem a máxima corrente de curto-circuito, que é igual a 20 A, e assim você constrói o gráfico.